Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que essas ações ocorram de forma individual. E também temos alguns episódios especiais que trazem assuntos relacionados e de interesse das organizações, então fique ligado porque o episódio hoje é imperdível. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camisa polo predominantemente branca com listras vermelhas e uma listra azul. E é isso. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, curta, compartilhe cada um desses episódios para que eles alcancem o maior número de pessoas possíveis. Também nos siga lá no Instagram, no Facebook, no Spotify e também no TikTok. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Agradecer também ao Mesorregional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo. O foco deles, claro, é aqui no Vale do Itajaí. Quero deixar um abraço para o Jefferson e toda a equipe do Mesorregional. Também ao Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações, esse aqui na cidade de Blumenau. Você pode conhecer um pouco mais sobre Blumenau Social acessando as redes no Instagram e também o site blumenausocial.org. E como eu falei, o episódio hoje é imperdível porque eu estou recebendo aqui a Marli Burato, ela que é diretora, presidente, CEO, não sei, ela vai dizer qual é a expressão aí, mas ela que comanda a Êxitos, plataforma de captação de recursos, que tem uma missão muito importante e é sobre isso tudo que a gente vai falar aqui. Marli, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado aí. Na verdade, a gente conseguiu conciliar umas agendas e por isso a gente está aí para conversar. Olá, Loriberto. Olá, pessoal. Eu, como o Loriberto falou, me chamo Marli Burato. Eu sou de pele branca, sou cabelo castanho, uso óculos. Hoje estou vestida com um blazer nude ou begezinho, seja lá, né, ou como for, e com uma blusinha animal print por baixo. Estou aqui para conversar com vocês, para estar trazendo as informações, esclarecimentos de acordo com a condução que o nosso amigo aí, o Loriberto, vai estar fazendo. A gente já se conhece há um tempo, mas só por WhatsApp ou por falar por telefone, por rede social, e hoje é um privilégio aí de estarmos juntos, né, para esse bate-papo. Marli, e a Êxitos? Conta para nós aí. Por quê e quando e qual foi a motivação que te levou a fundar a Êxitos? Muito bem, Loriberto. Aliás, Êxitos é um nome bem sugestivo, né? Já foi pensado por conta do propósito mesmo que a empresa pode botar veio, junto, né? Então, um pacote Então, aí. Loriberto, a história da Êxitos, ela remonta numa história pessoal minha mesmo, né, profissional, enquanto profissional de captação de recursos, né? Eu trabalho com a área de captação há muitos anos, há quase 20 anos já, sempre nesse propósito de auxiliar nos desenvolvimentos locais e regionais, né, de projetos, de políticas públicas, das várias áreas de atuação, seja de governos municipais, de governos estaduais, de organizações da sociedade civil, né? Então, trabalhando nesse propósito de captação de recursos, né, me profissionalizando, aprendendo, porque quando nós começamos a trabalhar com captação de recursos, nesses tempos todos atrás, não era uma profissão assim que fosse nem muito bem vista, era, para ser bem sincera, né? Quando a gente falava em trabalhar a captação de recursos, tinha
aquela sensação de que as pessoas primeiro não entenderiam o que a gente estava falando, o que a gente faria, e depois aquela questão mais pejorativa, assim, poxa, captar recurso e trabalhar com área pública, enfim, né, foi uma luta para ser reconhecida, né, tanto que a profissão foi reconhecida muito recentemente, né, em 2021, se não me engano, né, Loriberto, né, aí que teve no Código das Ocupações, né, hoje o mobilizador de recursos tem esse código aí reconhecido, né? Mas, enfim, nós trabalhávamos muito nesse processo da captação e a grande dificuldade que nós tínhamos desde sempre era encontrar fontes de recursos que pudessem atender a todas as demandas que, na época, os clientes que eu tinha buscavam, né? Eu trabalhava enquanto consultoria. Nesse processo de aprendizado, de trabalhar dentro das organizações durante 9, 10 anos, né, de sentar junto com as equipes, de elaborar projetos, de mapear as demandas, de fazer esse diagnóstico das organizações, a gente percebia, né, várias dificuldades técnicas do processo. E quando nós tínhamos um mapa das demandas já pronto, né, entendendo qual era a dificuldade da organização em captar recursos, vinha a outra grande dificuldade, outro grande desafio. Onde é que nós vamos encontrar dinheiro para tudo isso, né? Então, onde buscar recursos? Em acesso livre, se a gente jogar no próprio Google, fazer uma pesquisa, captação de recursos, vai vir muita informação, sempre vinha muita informação, né? O próprio governo federal tinha uma ferramenta que a proposta lá de 2007, se não me engano, transformar as informações, colocá-las todas numa plataforma única para que tanto um município quanto uma organização precisasse captar recurso público e iria encontrar ali todas as informações. Era o projeto, a propósito do projeto. O projeto foi evoluindo, né, se transformou em a DCConv, a plataforma Mais Brasil, TransfereGov, mas mesmo com todo o esforço, nem a nível federal nós temos numa plataforma única todas as oportunidades de captação de recursos que uma organização pode estar acessando, né? E isso nos inquietava muito lá atrás. Então, nós temos informações, elas estão aí, está no acesso livre, basta ter tempo para pesquisar, o que não é simples ter esse tempo para pesquisa, porque você precisa de um olhar mais apurado sobre a informação, né, Loriberto? Não é a informação pela informação que vai te mostrar onde que você escreve, né? Na pressa, normalmente, você vai achar aquilo que nem é o adequado para você, né, para aquela situação. Exatamente, né? Porque vem informação para todas as áreas e para todas as espécies, formas de captação de recursos que não são poucas, né? Então, dentro desse processo, desse aprendizado, desse sofrimento, digamos assim, de fazer o meu trabalho funcionar, o meu desafio pessoal dar certo, é que eu comecei a pensar em algum momento, por que não? Por que ninguém coloca tudo isso num único ambiente para facilitar a minha vida aqui enquanto profissional que está na rua, né? Mas eu pesquisei e eu não encontrei nenhuma ferramenta que congregasse todas essas informações. E aí, se não tem nenhuma informação, pensei comigo, né? Dessa grande dificuldade, tem uma grande oportunidade também, né? Então, é nesses momentos que a gente consegue perceber o que pode ter de possibilidades. Então, dessa grande dificuldade é que nós pensamos, por que não criar uma ferramenta que a gente colocasse tudo? Desenhar na minha canetinha lá foi tudo muito simples. Eu fiz um organograma, fiz uns rabiscos e pronto, a plataforma pode ser isso, nem nome a gente tinha, né? Primeiro desafio, pensar, pensando no processo, aí temos a ideia, vai dar certo, tem mercado, a gente sabe que precisa, mas cadê dinheiro para fazer isso sair do papel, né? Então eu comecei da forma como a maioria das próprias organizações começam, né? Uma ideia, um projeto fantástico que eu acreditava demais, mas e cadê dinheiro para fazer isso dar certo, né? Cadê dinheiro para isso ir para a rua, para poder funcionar? E eu, fui atrás de alguém que pudesse investir. E eu encontrei um investidor que colocou recurso para que a plataforma fosse desenvolvida, a gente contratasse uma equipe de TI. E começou a nascer a plataforma lá em 2013, né? 2014 foi um ano de muito trabalho, de investimento e desenvolvimento tecnológico. 2015 criamos o CNPJ porque nós já tínhamos uma base. E tem muita oportunidade, pessoal, muita coisa a nível nacional e internacional para todas as áreas de atuação imagináveis, né? Nós mapeamos hoje em torno de 45, 47 linhas de atuação diferentes de oportunidades, né? Então, uma startup, uma USC, uma organização, um hospital filantrópico, uma Santa Casa, um governo de estado, enfim. Para todo esse leque de naturezas jurídicas e áreas de atuação, a gente mapeia.
faz a curadoria, traz as informações para dentro da plataforma para quê? Você é captador de recursos, você não precisa sair da ferramenta para ir buscar uma informação complementar de uma fonte de recurso. Vai estar tudo ali. A oportunidade, qual é o objeto, qual é o valor, o prazo de validade, os documentos originais de quem é o dono do recurso, modelos de documentos, para onde que eu encaminho a minha proposta. Então, de modo geral é isso, né? Um grande repositório de informações, nós chamamos ela de uma vitrine de oportunidades. É o que a Estus é hoje, né? Uma vitrine de oportunidades de captação de recursos. Na época, tu atendias mais poder público ou você, quando nasceu assim a necessidade? Ou já atendia organizações também? Quando a necessidade nasceu, bateu mesmo com força na minha porta, foi por conta de atendimento na área pública, né? Porque eu trabalhei durante muitos anos atendendo municípios. Trabalhei muito em Santa Catarina mesmo. Então, tínhamos um projeto, né, numa empresa de consultoria, nós atendíamos ao mesmo tempo mais de 100 municípios, né, de Santa Catarina. E foi nessa minha demanda da área pública mesmo, né, de prefeituras, que nunca acaba a demanda de um município também para captação, né? Nós temos uma situação dos municípios brasileiros, que ela não é de hoje, é uma situação de sempre. O município não tem recurso próprio o suficiente para atender toda a demanda de projetos que tem, né? De projetos de serviços, de equipamentos, atender a população de modo geral, né? Então, a Estus nasceu para buscar fontes de recursos para a área pública. E aí, nesse desbravar, né, desse universo de oportunidades, Loriberto, a gente começou a perceber que tinha oportunidades para municípios, tem muita oportunidade, e muita oportunidade que o município não pode captar, mas as organizações que estão sediadas em determinados municípios, elas podem. E é isso daí, por que não, já que estamos mapeando, já está tudo na nossa mão, por que não trazer para dentro da plataforma também essas oportunidades e abrir para esse universo, né, que nós temos mais de 800 mil organizações no Brasil, né, pelo menos com CNPJ ativo. E a gente sabe também que as dificuldades das organizações para se manter financeiramente, elas são muito maiores do que de um município, por exemplo, que já tem algum tipo de arrecadação, né? Isso. E aí começamos a incluir na plataforma as oportunidades também para OSCs. E começamos a nos inteirar desse universo que, para mim, ele é fabuloso. E hoje, particularmente, eu sinto uma satisfação muito grande em poder estar contribuindo de alguma forma, porque é lá numa organização, numa OSC, numa organização que o serviço, a ação, a política pública de fato é executada e é entregue para a população, né? Com tanta particularidade que isso é notório, né? E é por isso que o papel das organizações da sociedade civil é tão importante, porque o poder público não chega nessas realidades tão pontuais, né? E ele precisa desse braço que são as organizações para executar todos esses serviços, essas políticas, né? Com certeza. Eu fico imaginando você falando assim, a gente vai mapeando, os robozinhos vão buscando as oportunidades para depois vocês fazerem a curadoria. E no off, antes a gente estava falando assim da dificuldade muitas vezes encontrar as pessoas para ajudarem a fazer essa curadoria, porque é um trabalho extremamente delicado, né? Uma informação que ela tem que ser exata, né? Não pode inventar nada aí, né? Põe um dia a mais no prazo, né? A Monique está aqui, eu vou registrar aqui que ela está aqui junto também. A Monique é filha da Marli e também trabalha lá na Êxitos. Aliás, é ela quem vai atender o telefone primeiro, não? Né? Mas esse cuidado, né, de que a informação ela seja, né, precisa, né? Tem que estar ali, porque se passou um dia, já era, né? Você perdeu aquela oportunidade também. E nos internacionais vocês ainda têm um trabalho extra, né? Que tem que fazer a tradução, né? Exatamente. Não é um trabalho simples, né? É isso que nós costumamos falar. A plataforma Estus em si, enquanto ferramental tecnológica, é uma ferramenta simples, né? Inclusive simples de navegação e tudo mais. Mas o que ela tem de valor não é a parte tecnológica, né? Apesar dela fazer todo esse filtro que é fundamental, né? O valor está no conteúdo tratado que está nela. Porque nós temos a ajuda dos robôs, eles trazem as informações brutas para nós, né? Eles trazem os links, onde que tem um edital, onde que tem uma oportunidade, uma premiação, mas
toda a leitura tem que ser feita antes de nós internalizarmos essa informação dentro da plataforma. E aquilo que você falou, né, Loriberto, não dá para a gente inventar uma historinha ali para você colocar uma oportunidade. Você tem que ler, interpretar cada edital, cada oportunidade, tem que cuidar dos prazos, porque se quem for digitar na plataforma um prazo, colocar um dia a mais do que é o prazo final de submissão de uma proposta, algum usuário pode perder esse prazo porque vai deixar para o último dia, porque não conseguiu antes, ou porque no atropelo a gente deixa para o último dia mesmo, né? É tão comum, né? Extremamente. Então, é muito difícil a gente compor uma equipe também para fazer essa curadoria de informações. Então, por isso que eu costumo falar, não sei se por conta dessa particularidade toda, nós temos uma equipe de mulheres realmente trabalhando na Estos, né? De meninas, de estudantes. Nós temos equipe dentro do escritório em Itajaí, nós temos equipe remota também. Então, a maior parte da nossa equipe é remota. Nós temos meninas, por exemplo, no interior do estado de Santa Catarina, lá do oeste, que, por ser uma região com maior dificuldade, inclusive, de arrumarem trabalho enquanto estão fazendo faculdade, elas, no contraturno da faculdade, são as cadastradoras, as pesquisadoras, né? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar fantástica, mas a dificuldade nossa é o treinar essas pessoas para fazerem esse trabalho, né? E não existe, eu vou fazer uma seleção de profissionais que sejam formados em área em humanas, né? Ou em administração, ou ciências sociais, ou então literatura, enfim. Não é a formação acadêmica que prepara ninguém para trabalhar nessa nossa área, né? Nós sabemos. Então, é muito do perfil mesmo, que não é tão simples assim de identificar. Mas, graças a Deus, nós formamos uma equipe bacana. Há uns 2 anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade tremenda de equipe, né? Uma defasagem muito grande em mão de obra. Hoje nós temos uma equipe, porque a pandemia nos causou um mal horrível, mas trouxe muito aprendizado, por outro lado, quando nós falamos de trabalho, né? Nós começamos a entender que o trabalho remoto também funciona. E antes não se admitia, né? Tem que estar todo mundo ali sentadinho dentro da empresa, atrás do computador, fazendo acontecer. E hoje abriu-se o leque, então nós conseguimos profissionais de qualquer lugar do Brasil para trabalhar conosco nessa linha de pesquisa, interpretação e cadastramento dessas informações. Curiosidade agora, essa turma, ela... por exemplo, ela é responsável por um tipo de análise. Por exemplo, tem uma menina lá no Oeste que é responsável só em identificar os editais da área da saúde, por exemplo. É assim, ou todas elas atuam de forma igualitárias, fazendo essa seleção? A seleção é feita ali dentro do escritório mesmo por um gerente de pesquisa, né? Então, a tecnologia traz essas informações brutas, né? Através dos extratores e de pesquisa manual também, porque o extrator também não dá conta de tudo. E ali dentro do escritório nós temos uma gerente de qualidade, né? Que ela faz todo esse mapeamento. Ela faz um pente fino, digamos, nessas informações que vêm e distribui para cadastro. Aí distribui não por área, né? Distribui por... As internacionais, as mais complexas, fica com uma pessoa, as do governo federal, o que vem pela plataforma Transfere Gov, ficam com outra, a outra cuida tudo do que é do governo, de governos de estado, então, mas não por área, é por complexidade mesmo e por afinidade que as próprias cadastradoras têm aí com o processo, né? E daí a gente treina para isso, nós vamos treinar alguém para trabalhar as informações que vem pelo Transfere Gov, alguém para trabalhar informações internacionais, né? Que é como tu falasse, né? As internacionais nós temos toda a dificuldade ainda que precisa ser traduzida, né? Então, nós não traduzimos os documentos na íntegra de uma fonte de recurso internacional. Mas aquela ficha resumo, aquela curadoria da informação, a leitura, ela tem que ser feita, traduzida, e para quem é leigo, quem não entende inglês, vai ver a ficha resumo, ela está escrita em português, né? Claro que na hora de submeter a proposta, de ler um edital na íntegra, vai ter que, não sabe inglês, vai para o Google Tradutor, vai achar um mecanismo, como a gente sempre acha também, e fazer essa tradução, né? Mas tem essa dificuldade também. Nós traduzimos coisas de espanhol, de inglês, né? Daí inglês americano, e tem coisas da Inglaterra, nós temos oportunidades do Japão, enfim, de todo lugar do mundo que a gente consiga que nossos robôs alcancem, que tem oportunidade para o Brasil, a gente traz para dentro. Mas o Japão vem em inglês, né? Não é... Vem em inglês também.
Vem em inglês. Mas a gente tem coisas que vem em mandarim, por exemplo, né? E elas é. precisam fazer essa tradução aí pro português. E alguns organismos internacionais, eles aceitam, por exemplo, o recurso... você pode escrever em mais do que uma língua, né? Pode fazer submeter tanto em inglês e espanhol, mas a grande maioria, sim, submetendo em inglês, né? A gente consegue fazer essa captação. E uma particularidade, Loriberto, que me chamou a atenção outro dia, eu lendo um edital, né? Porque, obviamente, a gente não lê todos. Eu, de vez em quando, faço um mapeamento na plataforma até para saber qual é o que nós estamos disponibilizando, né? E os editais, eles trazem porque a gente pensa assim, ó, se captar recurso nacional é difícil, não vou nunca me aventurar a captar um recurso internacional. E é onde a gente se engana, né? Porque quando é recurso, que não é dessas fundos como é que eu vou dizer, né? Tipo de um BID, tipo de Fomplata, de fundos internacionais, que tem uma relação política, inclusive, com o Brasil, né? Que é Bill e Melinda Gates, que é Emirados Árabes, que são os sheiks que distribuem, que disponibilizam esse recurso. Nos rodapés dos editais, eles dizem que eles não levam em consideração a tua forma de escrita, né? E tipo assim, eu não preciso ter um inglês fluente, um inglês perfeito para estar escrevendo. Eu tenho que me fazer entender na língua originária daquele recurso, né? Então, não te preocupa com a forma como vai escrever, se o teu inglês vai ficar perfeito. E nesse caso, o que a gente orienta as pessoas, né? Não sabe inglês, o Google Tradutor quebra um galho danado e dá muito bem para tu escrever uma proposta em inglês, por exemplo, mesmo não sabendo falar a língua, mesmo não entendendo muito, né? Então, são detalhes, assim, que a gente acaba passando na orientação e aprendendo, né? Dentro desse processo todo. Oi, gente. Uma pequena pausinha aqui, mas a gente já retoma aqui. E vou te perguntar, então, 2013... surgiu então a ideia, nasce a plataforma, né? E dali para frente, né? Então teve todo essa construção, né? Você estava relatando também que tinha a questão que você envolveu ou teve o apoio do primeiro cliente, que foi a Confederação dos Municípios, né? E aí com isso deu esse suporte para vocês iniciarem. Isso mesmo, é isso mesmo, Loriberto. Então, 2013, quando eu rompi um ciclo, né, profissional meu, saindo de uma empresa da qual eu era sócia, empresa de consultoria, que atendíamos o estado de Santa Catarina, e precisava dar uma nova direção aí para a minha vida profissional, né? Então, surgiu a ideia da Êxitos, da ferramenta em si, porque era a minha dificuldade. Eu pensava comigo, se eu tenho um ambiente que eu consiga encontrar todas essas informações, eu vou conseguir facilitar o meu trabalho enquanto consultora, palestrante, que era o rumo que eu daria dali para frente. Pesquisei no mercado, não existia a ferramenta que concentrasse tudo isso, né? Mesmo federal, estadual, enfim, de área pública, privada. E começamos a desenhar a Êxitos, né? Falei dela para uma pessoa que estava no meu novo trabalho, ela se interessou, mas não deu muita importância. A segunda pessoa que conversei sobre o projeto já me disse, olha, você não fala desse projeto com mais ninguém, que eu vou ver se eu consigo dinheiro para colocar nele, né? Então, não comenta mais essa tua ideia, eu vou ver se eu consigo o recurso e a gente volta a conversar. Poucos dias depois, ele voltou a conversar comigo e disse, não, eu consigo dinheiro, então o que é essa ferramenta? Acreditou na possibilidade, porque também era da área e sabia que precisava disso no mercado. Esse investidor, começamos a desenhar a ferramenta na caneta mesmo, né, o fluxo do processo, do que eu gostaria, enquanto profissional da área de captação, encontrar num ambiente quando eu fosse procurar oportunidades, né, para os projetos que eu estaria elaborando. Desenhando a proposta, no finalzinho de 2013, começo de 2014, então já com o recurso foi contratada uma equipe de TI para começar a pensar junto à proposta da plataforma em si. Eu desenhar ela com a minha caneta, tudo funciona, né, Loriberto? Eu coloco o risco para onde eu quiser e vai dando muito certo. Quando a gente chama a equipe de TI, não é bem assim, né? Você precisa da programação, então esse botão não pode ficar aqui e ali. Então, toda a particularidade do desenvolvimento tecnológico. E a equipe começou a trabalhar. Trabalhamos o 2014 todinho no desenvolvimento da ferramenta e, em paralelo, pesquisas também sobre oportunidades para estar cadastrando e ver como é que era o comportamento. Toda a parte do ADM e a parte do front, que é a parte do nosso usuário. Em 2015, nós registramos a plataforma Êxitos, né, patenteamos, registramos ela com um CNPJ ativo,
pouquíssimos meses depois de nós termos divulgado ela em Santa Catarina, ela foi vista pela Confederação Nacional de Municípios e chamaram a gente para lá. Olha, se funciona em Santa Catarina, se para os municípios de Santa Catarina é bom para os municípios do Brasil todo, né? Na época o foco eram municípios. Então nós tivemos houve um chamamento público, obviamente, um processo de abertura aí divulgado para o Brasil todo. Não teve ninguém que participou desse chamamento público, somente a Êxtos, porque não tinha no momento nenhum concorrente, nem parecido, nem similar ainda com o que nós fazíamos. E nós entramos na confederação. Num instantinho, óbvio, né? Ela foi disponibilizada e ela é até hoje, ela está lá até hoje. Então, todos os municípios filiados à Confederação Nacional de Municípios têm acesso gratuito a toda a ferramenta, a todo o arsenal de informações. E nesse processo de pesquisa do que tem para municípios, a gente mapeava muito o que tinha para OSCs, também para startups e para todo esse viés de captadores. Acaba surgindo junto, né? Acaba surgindo junto. Você largou aí teus robôs para pesquisar, editais, premiações, financiamentos, vêm para todas as naturezas, né? Aí, se tem todo esse viés, se tem todas essas oportunidades, por que não facilitarmos a vida também de outros universos de captação que não sejam só municípios? E foi a partir disso que nós começamos a também trazer informações para as organizações da sociedade civil dentro da plataforma Êxtos, fazendo esse mesmo processo de busca, de tratamento da informação, de cadastro e disponibilização. Mas, sinceramente, eu não tinha todo esse conhecimento com as OSCs como eu tinha na área pública. E aí a dificuldade foi muito grande para entender o que o município queria e precisava, eu sabia, porque era a minha expertise. Agora, o que as organizações querem e precisam, como é que elas gostariam, como é que elas vão entender a minha informação? E aí foi todo um processo, né, de estudar, inclusive, toda a questão de legislação, de OSCs, de oportunidades, das milhares de atividades que as OSCs têm no Brasil, das particularidades, porque o que nós entendemos desse nosso processo. Eu tenho um produto para vender, para disponibilizar, que é um arsenal de informações, mas eu não quero fazer uma venda fria, digamos assim, né? Eu preciso ter um olhar mais de empatia para aquele usuário da ferramenta e entender a particularidade dela, para eu saber se a informação que eu estou colocando ali vai atender de fato. E aí nós começamos a conversar, participar dos eventos, a conversar com essas organizações, temos uma parceria com a Rede Filantropia há muito tempo também, e começar a ir para a rua e entender as organizações. E começar a trabalhar para que a comunicação acontecesse de fato, né? Como nós conversávamos no evento de vocês hoje, né? A informação, ela precisa ser produzida, ela precisa ser publicada, mas de uma forma que o meu público entenda o que eu estou falando. E nós tivemos uma dificuldade muito grande. Durante 2 anos, era como se nós estivéssemos falando grego. E ainda falávamos, o nosso marketing não está dando certo, nossa informação não está chegando, mas nós não comunicávamos da forma como as organizações recebem essa informação e elas aceitam e elas entendem, né? Porque é um tratamento diferenciado, o trabalho que elas fazem, de todas as que a gente conhece, não são poucas, né? É um trabalho tão no detalhe, é de uma particularidade tão grande. Organização da área da saúde, organizações que trabalham na área da saúde. A área da saúde é um mundo, né? Ela tem muita particularidade, ela tem muita demanda. Então, quando você fala, como os teus podcasts falam, né, a questão do diabético, como você fala de uma síndrome, né, como quando você fala de um autismo, por exemplo, também, de todas essas particularidades, é uma forma diferente de comunicar, é um edital diferente. É uma ação diferente que tem que ser feita. Então, a própria política pública do Brasil, nas 3 esferas, né, federal, estadual e municipal, na percepção que a gente tem de toda a investigação que nós fazemos sobre isso, nem a própria política pública ela é constituída de forma a atender e entender na particularidadezinha, no detalhe que uma OSC faz e ela executa lá na ponta, né? Então, é um aprendizado constante, diário que a gente faz, mas o que eu posso dizer, né? Que hoje a gente está conseguindo comunicar minimamente o que nós fazemos, e esses momentos de bate-papo como esse que nós estamos tendo contigo, que a gente vai divulgando as informações, nós estamos percebendo assim uma aceitação tão grande, e as pessoas, e o que nós queremos fazer também com o nosso trabalho, Loriberto, e nessa rede que nós estamos nos inserindo
que você faz parte dela também, né? É a gente se colocar como ouvinte também dessas organizações. O que elas precisam, não só falar das dores de uma organização, como nós comentávamos agora há pouco, né? Mas dos resultados e dos impactos que com o trabalho delas, elas causam lá no núcleo que elas trabalham, né? Para aquele público-alvo que estão voltados os seus serviços, as suas ações. É ali que está a riqueza desse processo todo, desse universo, dessa participação da sociedade civil na execução de serviços, de ações, de políticas públicas, enfim, para todas as áreas de atuação e de naturezas que nós estamos convivendo, né? Você fala da comunicação, eu lembrei um bate-papo que a gente teve com o Ricardo Falcão. É um dos episódios passados aqui, vocês podem olhar depois na lista de vídeos, né? E ele fala muito essa questão de que muitas vezes a própria organização ela não sabe comunicar o que ela faz. Exatamente. Ela faz um trabalho de excelência, mas na hora de comunicar ela tem dificuldade, né? Então eu lembro que ele cita que ele era avaliador de projetos da USAID e lá chegavam projetos que ele não entendia, tá? Mas o que eles fazem, o que eles querem, né? E às vezes num vídeo, numa visita, aí ele entendia o que era e daí pedia os ajustes e tal para fazer a liberação. Então essa questão da comunicação, ela realmente ela pega, né? E pega assim na organização, pega em nós que trabalhamos com a consultoria, muitas vezes a gente talvez não está entregando exatamente aquilo que a gente consegue, né? Mas é uma jornada, né? A gente vai aprendendo a cada dia, né? Tu antes citastes que tem poder público, né? E hoje então tem os municípios que acessam, né, a plataforma. Todos os municípios no país estão acessando ou não? Nós temos hoje, em média, de 5.300 municípios no Brasil que têm acesso à plataforma Êxitos. Santa Catarina, 100%? Santa Catarina, se não me engano, 100% dos municípios. A questão é, quais os municípios sabem que tem essa fonte de informação gratuita para eles, né? Está lá disponível. Está lá disponível, mas não quer dizer que todos usem, né? Mas está disponível para esses 5.300, 5.400 quase municípios. Não na totalidade, porque nesse processo de um município ter acesso à plataforma ESSOS, ele precisa estar conectado a esse grande movimento municipalista, que é a Confederação Nacional, né? Estar filiado à confederação e, a partir dela, a gratuidade de todas essas informações, né? E aí também nós temos aquele processo de comunicar para os municípios que eles têm essa ferramental todo, né? Porque as dificuldades que nós encontramos hoje, quando nós falamos de captação, né, Loriberto, de acesso à informação, não é uma dificuldade só de uma USC que é pequena, que começou faz 1 ano, 2 anos, que tem uma equipe reduzida. É uma dificuldade de todas as esferas, de todos os nichos que trabalham com captação. Seja empresa privada, seja governo do estado, municipal. Então, é essa questão da dificuldade do processo em si e do acesso e do entendimento das informações. Que é você acessar a informação é uma coisa, você entender o que aquilo está querendo dizer é um outro universo também, né? Sim. Isso é fato. Ainda na questão dos municípios, ou melhor, dos editais, né? Pelo que eu entendi, assim, vocês conseguem monitorar o que sai no federal e nos estados. Nos municípios eu imagino que é uma dificuldade maior, né? Porque nem tudo sai em acesso livre aí, em diário oficial e tudo mais, né? E quando sai, também a coisa, sei lá, talvez eu vou cometer um pecado aqui, por favor não cancelem a sua inscrição, né? Mas muitas vezes por essa característica regional, dentro de um conselho, por exemplo, a turma que faz parte fica sabendo. Mas isso acaba não saindo muitas vezes. Claro que no município pequeno talvez nem faça sentido tornar... Não é tornar público, mas assim, fazer com que outros municípios saibam que tem aquele edital aberto, né? O público ele é mais restrito. Exato. Né? Então eu imagino que tenha uma dificuldade aí de vocês mapearem e também pela questão local, né? Exatamente. Porque se eu sou aqui, estamos aqui em Blumenau, eu não tenho interesse em saber o que está acontecendo
sei lá, diz um município Em Indaial mesmo. Porque o que o município de Indaial publica nas particularidades é para as organizações lá do município dele, né? Então, eu me volto para o meu município. Então, nessa particularidade, nós não entramos de mapear o que os próprios municípios divulgam, né? Porque eles também têm a obrigatoriedade de dar transparência aos processos, né? Fazer toda essa divulgação no diário dos municípios, no diário do estado. Eles fazem essas divulgações nas ferramentas que eles têm, portal de transparência, os municípios usam, né? Nós não chegamos a mapear o que os municípios publicam, porque aí não temos nem robôs suficientes para darem conta, né? Nós, então, procuramos muito, quando é recurso público, né? Mapeamos, procuramos não deixar passar nada do que o governo federal ele publica, porque aí são montantes bem mais vultuosos e atendem o Brasil todo, né? Não atendem um reduto específico do município. Os governos de estado, como é o caso de Santa Catarina, que tem também uma ferramenta, que é o CIGEF, que publiciza todas as informações, as próprias emendas parlamentares, nós conseguimos captar também essa informação. Então, ela tem que estar em acesso livre. Alguns governos não é no acesso livre que eles publicam, eles já mandam direto para o município, ao município XYZ, você tem esse recurso. Aí não existe como mapear, né? E nessas particularidades, municípios maiores, grandes capitais, como o estado de São Paulo, como Florianópolis, as grandes capitais, nós também mapeamos. E porque elas têm uma abrangência muito maior, né? Agora, municípios menores, na particularidade, a gente não consegue fazer esse mapeamento ainda, né? Pode ser que um dia a gente chegue lá, mas por enquanto não é meu foco. Aquela coisa assim, talvez não faça sentido. Exato, né? Hoje não, porque agora se nós formos pensar, por exemplo, né, Loriberto, tem uma novidade aí de 2 anos para cá, que são os recursos na área da cultura, né? Transferência através da Lei Paulo Gustavo, né? Da Lei Aldir Blanc primeiro, depois Paulo Gustavo, que é um recurso que agora, inclusive, está nesse momento do processo dos municípios e os governos de estados fazerem os planos de ação para receberem o recurso. Não é o município que vai executar, né? O município vai ter que fazer os editais, os chamamentos públicos para daí transferir aquele recurso para grupos, né? Da cultura do seu município, para organizações, e aí ele vai produzir os editais. Então, até o final desse ano, eles vão produzir, largar muito edital na rua. Quando nós começamos a trabalhar a plataforma, não tinha nada disso, né? Então, se essa política ela se mantiver, que é o que está sujeito a acontecer, não está na lei para acontecer, pelo menos nos próximos 4 anos, daqui a pouco seja importante a gente mapear também o que os municípios publicam de editais para grupos na área da cultura. Hoje nós temos essa política na área da cultura, né? Por enquanto ainda não, mas também não fechamos de todo por conta desse volume tão grande de recursos para a área da cultura que está sendo disponibilizado, né? Bacana. Bom, falar um pouco da plataforma em si, a parte operacional, vamos dizer assim, né? É fácil de achar na internet. Totalmente. O endereço é êxitos... plataformaêxitos.com.br, né? Então usamos todas as nossas formas de comunicação, né? Nós temos o nosso site, né? Tem Instagram, tem LinkedIn, no site temos o blog que produzimos matérias e a plataforma Êxitos, para acesso, ela é extremamente simples, né? Então, quem é município, ok, é lá no site da própria Confederação Nacional, né? Mas aqui falando de OSCs, falando de startups, de outras naturezas jurídicas que precisem fazer captação de recursos. Entrando no nosso site, nós temos também um acesso teste aí gratuito, né, por 7 dias. Então, o captador de recursos, ele quer conhecer, que é uma orientação que nós fazemos sempre, né, não sair comprando por comprar no impulso. Primeiro que a plataforma é um conteúdo que no impulso ninguém compra, né, mas enfim, eu preciso captar recursos, eu quero encontrar fontes, mas eu quero saber o que tem ali para ver se realmente me serve, né? Então faz esse acesso teste gratuito, faz um cadastro no próprio site da plataforma Êxitos, coloca as informações, nós pedimos bastante informações, né? Endereço, CNPJ, enfim, esse detalhamento, e-mail. Por que nós pedimos essas informações? Porque são essas informações do cadastro que vão fazer com que a ferramenta funcione, o filtro que ela tem e direcione para aquela organização, para aquele usuário, as informações que de fato servem para ele, né? Porque se eu acesso a plataforma, eu me deparo lá com 300 oportunidades abertas, não é? 400, tem semanas que tem 1.200 oportunidades com inscrição aberta, com prazo aberto, né? Cara, é um universo que não vai dar para eu pesquisar, né? Então, eu preciso que a ferramenta também ajude a fazer esse filtro. Se eu faço o meu cadastro direitinho ali e eu escolho, no primeiro acesso, eu configuro o meu perfil e escolho as áreas de atuação,
que eu quero receber informações, a ferramenta faz todo esse filtro e traz direcionado para o usuário naquela área de interesse e aquilo que ela precisa ver, que os critérios do edital, da oportunidade, eles de fato estejam casando com o meu propósito, com o meu projeto, enfim, com a minha natureza jurídica, né? Eu uso a ferramenta e assim, é muito fácil. Ela é fácil de uso, né? Bem intuitiva. É muito fácil, né? E vale a pena, tá, gente? Porque assim, facilita o teu trabalho, nossa, um bocado. Otimiza muito o tempo, né, isso, Loriberto? Que eu acredito que é um dos grandes benefícios aí, a redução do tempo de pesquisa. Né? Hoje a gente, né, até na reunião que a gente teve hoje de manhã, lá no núcleo do terceiro setor da CIB, a gente o foco, ao meu ver, foi muito a questão da otimização do tempo das pessoas, porque o nosso tempo hoje, a gente brincou antes, né, quase sem tempo, já estamos aí, né, hoje a gente está gravando dia 29 de novembro, né, então quase final do ano, e parece que ontem a gente estava comemorando, né, fazendo os planos e né? Meu projeto 2023. Isso, né? Isso aí. Então, quanto mais, né, a tecnologia tiver à disposição e de forma assertiva, né, para quem é captador, para quem é de organização, é ganho de tempo. Exato. Né? É não perder as oportunidades, porque muitas vezes se fica buscando por conta, né, vai passar coisa sem ter sido monitorada, né? E aí aquela coisa que a gente escuta, né? Da dificuldade, que é tão difícil, né? Mas às vezes você precisa fazer esse investimento que, gente, vale a pena, tá? Depois, né, entre em contato com a Monique, né? Que ela vai passar os detalhes aí também. Vale a pena porque o que você ganha no tempo, você põe dinheiro no caixa depois da instituição também. Né? Isso se paga frouxo e sobra. Né? Esse é o nosso interesse, né? Porque além a gente colocar ali as oportunidades, né, Loriberto, a fonte de recursos, prazos, nós trazemos também todas as informações daquela edital, daquela premiação, daquela oportunidade, né? Se tem contrapartida, nós colocamos a regra de contrapartida, os dados do concedente do recurso para que quando o usuário estiver escrevendo um projeto, ele tem dúvida num determinado critério de seleção, ele possa mandar um e-mail, para quando disponibiliza um telefone, a gente coloca o telefone também, então consiga tirar dúvida sobre aquele edital quando tem tempo. E o tempo vale ouro dentro do nosso dia a dia, que parece que está cada vez mais uma loucura, né? E cada vez menos pessoas também para trabalhar, para otimizar os custos de todos os processos. Então, quando nós temos isso tudo junto num único ambiente, facilita demais, né? E aí você consegue fazer o planejamento do teu tempo, porque a oportunidade vem ali com o prazo de vencimento, né? Nós costumamos usar na plataforma um semáforo de cores. Quando faltam até 10 dias para vencimento do prazo, a gente coloca em vermelho. Quando até 30 dias, a gente coloca amarelinho. E verde para oportunidade contínua ou mais de 30 dias. Então, eu olho para o cenário, tem 10 oportunidades que eu gostaria de fazer o meu projeto. Eu vou olhar aquela que tem o tempo mais curto, né? Que é o óbvio. Então, consigo também, através dessas informações, fazer o planejamento no que eu começo, onde que eu começo primeiro, o que eu faço primeiro, para eu não perder nenhuma oportunidade. E processo de captação é isso, né, Loriberto? Você tem que lançar mão de vários mecanismos de captação, né? A gente tem que ter a cultura da doação, nós precisamos fazer os eventos, mas nós precisamos fazer captação de recursos e não ficar na expectativa de uma oportunidade, de um edital, ele é maravilhoso, ele vai me atender, ele tem um bom recurso, mas muitas vezes o processo também é frustrante, né? Porque eu escrevo para vários processos seletivos e não quero dizer que a gente vai ser selecionado por mais que tenhamos um bom projeto, porque para cada boa oportunidade tem milhares de bons projetos também, né? E às vezes não, às vezes uma seletiva tem poucos bons projetos e o nosso vai ser selecionado. Então a captação é uma constante e eu preciso realmente monitorar esse prazo, otimizar o meu tempo e a confiabilidade das informações também, que é fundamental, né? Nós olhamos para a internet, tem muita informação sendo produzida, muita gente falando de captação, trazendo coisas,
Mas assim, ó, qual é a informação, qual é a fonte que é confiável de fato, né? Aonde que eu posso dormir tranquilo sabendo que realmente aquilo que está aí é o que eu tenho que fazer. Então tem tudo isso que nós procuramos trazer na plataforma, informações concretas, com prazos, com tudo, e uma informação que seja de fato aquilo que está publicado, aquele prazo que está sendo esperado que a gente cumpra. É isso aí, para depois comemorar junto com quem faz a captação, que muita gente liga para nós de volta, olha, a gente conseguiu o recurso daquele edital tal e tal, né? Eu só consegui captar tanto porque eu estou usando a plataforma Êxitos, então a gente tem muito esse retorno que enche o coração da gente de alegria também, né? Com certeza, né? É o nosso propósito. É a alegria, né, de que o propósito que foi firmado lá atrás, em 2013, né? Deu certo. Né? Ou está dando certo, né? E está mudando realidades, né? Que é o que a gente também tem que pensar, né? Qual é o impacto que a gente quer deixar, né? Ou que legado a gente quer deixar, né? Então, se você disponibiliza, né, um recurso desse, né? E ele é utilizado, ele está trazendo também lá na ponta o resultado, nossa, valeu a pena, né? É o fechamento que a gente quer do nosso trabalho enquanto seres humanos, né, Loriberto, enquanto profissionais, porque nós não trabalhamos pelo trabalho, ou assim, a gente não trabalha olhando somente para o teu financeiro lá no final do mês, né? Precisamos olhar para ele porque somos movidas a isso. Mas a gente trabalha muito nesse compromisso de ver de fato a nossa atuação fazer algum tipo de diferença. Senão não faz sentido, principalmente para quem é formado em área de humanas, né? Não faz sentido um trabalho pelo trabalho. Ele faz sentido quando ele gera resultados, quando ele causa impactos, quando ele transforma realidades dentro dessa vasta gama de atuações através do trabalho das USCs e da informação que a gente repassa, né? Com certeza. Uau, quanta coisa. E é muito fácil, tá, gente? É muito fácil. É acessar o site, faz o teste gratuito, né? 7 dias. Né? Isso mesmo. Se gostou, daí na sequência já, né, tem a conversa com a Monique, provavelmente. Né? A tratativa é com a Monique depois na sequência. Para fechar essa parceria, porque é uma parceria também, né? Eu já estou parceiro da Êxitos há algum tempo e buscando, né, no início aqui do nosso bate-papo, eu fiz um trocadilho, né? O Êxitos tem um propósito por trás, né? E realmente é isso, né? É que todos que façam uso dessa tecnologia tenham êxito na sua captação, no seu trabalho, naquilo que faz de melhor, né? É isso mesmo. Então é isso, né, Loriberto? A ferramenta está ali à disposição de todo mundo e nós temos mais uma particularidade, né? Uma organização, ela acessou, ela fez o acesso teste, ela não conseguiu entender direito como é que funciona. Um usuário fez esse acesso, mas depende de uma tomada de decisão do presidente da entidade, de uma organização ou de um conselho, mas quer apresentar a plataforma. Marca uma agenda conosco, tira as dúvidas, a gente ajuda a apresentar a plataforma para um grupo maior. Então o atendimento ele vai muito além de um e-commerce, de uma venda fria ali de assinaturas, né? Precisou de um suporte para entender melhor como é que funciona, como é que eu faço os filtros, como é que eu procuro aquilo que é bom para mim, é só nos chamar, só fazer uma agenda que nós vamos organizando o nosso tempo e vamos procurando dar essa atenção para o usuário da plataforma também. Que legal. Uau, eu gostei. Eu sempre gosto, né? Eu falo demais, mas eu sempre gosto. Quando a gente fala daquilo que vem de dentro, né, Marli, é tão fácil, né? É fácil, a gente passa 2 horas falando e não cansa quem ouve, mas não a gente que fala, né? Que legal. Bom, eu queria te pedir assim, primeiro agradecer mais uma vez, tá? Pela disponibilidade. Conseguimos conciliar a agenda para ter esse momento aqui também de gravar esse episódio. No passado já tinha sinalizado, vamos ter que gravar daí faz a distância e tal, mas aí hoje, né, deu certo de estarmos aqui no estúdio Dr. Amadeu, né? Obrigado, Pedro, aí também por ter esse espaço tão bacana para a gente gravar. E, bom, dito isso, eu deixo assim a palavra para você trazer uma mensagem aí, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo.
Muito bem, né? A mensagem final sempre é um desafio também, né? Mas de coração agradecer você, Loriberto, pela oportunidade de nos trazer aqui para Blumenau também, uma cidade tão próxima da nossa, mas na qual eu não conhecia essa organização, por exemplo, que vocês têm do núcleo aqui das organizações da sociedade civil também, né? Um núcleo extremamente bem organizado, muito profissional, então dando os parabéns para vocês por todo esse trabalho lá, agradecendo pela oportunidade de estar aqui e fazendo um convite para todo mundo que está aí vendo, que vai ver posteriormente esse nosso bate-papo, que a captação de recursos é um grande desafio, mas tem um mundo de oportunidades, pessoal. E a plataforma Êxodos está aqui para ajudar vocês a desbravar um pouquinho esse universo de oportunidades e, na medida do possível, trazer essas informações para que vocês saiam daquela sofrimento para conseguir o recurso, né? Para conseguir com um pouquinho mais de facilidade e diversificar o máximo possível as fontes de captação para sua organização. Então, é essa a minha mensagem final. Vamos lá, usem sem moderação, que é para isso que ela foi construída, é para isso que o conteúdo é disponibilizado. E muito obrigada. Legal. Só para reforçar, então, as redes sociais... Nós temos o Instagram, né, @plataforma Êxodos, nós temos o LinkedIn, nós temos o nosso site também, né, que é plataformaexodos.com.br. Nós produzimos conteúdo, pessoal, nós temos um blog com matérias, então um convite, assim, bem carinhoso para que vocês acessem, para que vocês sigam as nossas redes e leiam o nosso conteúdo e façam sugestões também, porque é uma construção, né, a plataforma Êxodos e nós mesmos, enquanto profissionais, somos uma constante construção. E é para isso que nós estamos à disposição também. Já tem também um conteúdo gravado, né? Tem YouTube também, né? Temos canal do YouTube, isso mesmo, né? Temos canal do YouTube. Nós também começamos com essas ideias do podcast, que ela traz muita oportunidade, né? Nós criamos o Êxodos Conecta aí, porque nós temos de um lado muita oportunidade de captação e do outro lado muitas organizações precisando captar. E como é que nós conectamos essas duas pontas, né? E o podcast, esse bate-papo, é uma maneira de nós também fazermos essas conexões e as pessoas conhecerem e entenderem por onde andar, por onde buscar conectar tudo isso. É o meu projeto com o recurso de uma determinada empresa, de uma determinada organização, né? Então acha como Êxodos... Êxodos, o Êxodos no canal do YouTube, é a plataforma Êxodos também, né? Okay. E o nosso programa está lá com outras coisas que a gente grava também. Então no YouTube, não deixe de se inscrever também. Isso lá no YouTube, né? É a plataforma Êxodos. E quero também, mais uma vez, reforçar, não deixe de se inscrever no nosso canal, você que ficou até aqui ouvindo a gente, tá? Não se esqueça de fazer a sua inscrição, curtir esse episódio, compartilhar ele, porque certamente ele vai interessar a muita gente. E uma questão importante que a gente acaba descobrindo aí ao longo do tempo, é que quanto mais curtidas e compartilhamentos um vídeo tem, os algoritmos que fazem essa distribuição de conteúdo digital, eles entendem que aquilo é relevante. Então é importante esse movimento que você faz também, ajudando a gente na divulgação desse conteúdo, tá? Quero agradecer mais uma vez aqui ao Plan Solutions, ao Meso Regional e também ao Blumenau Social, que apoiam todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui no podcast Dádiva e Gratidão. Marli, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada a todo mundo. Quem sabe no futuro aí a gente faz um episódio 2 também para trazer as novidades, né? Porque novidade sempre tem. Sempre bem-vinda e sempre tem todo dia, né? Todo dia tem novidade. E para você, então, fica o convite aí para nos acompanhar. Tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.